Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo da série de artigos a respeito do assunto de query dinâmicas. Nesse último artigo eu resolvi fazer uso de um vídeo para poder detalhar um pouco mais de como nós podemos utilizar a biblioteca fornecida pelo time de produtos da Microsoft para construir uma query dinâmica. Então eu quero voltar um pouquinho daquilo que nós já falamos nos primeiro e segundo artigo, onde no primeiro eu mostrei o problema, tá? Que era a gente trabalhar consultas, queries dinâmicas através do link para poder gerar consultas passando parâmetros de forma dinâmica. Então, no primeiro artigo eu expliquei o uso disso através de lambdas expressions, que vocês podem ver que é bem mais complicado do que já no segundo artigo, onde eu mostrei o uso de uma biblioteca chamada LinkKit, que possibilita a construção dinamicamente de uma maneira mais fácil. Então, de maneira similar, também nós podemos fazer com o uso da biblioteca fornecida pela própria Microsoft. Então, vamos ao nosso código de exemplo, onde para quem já acompanhou os dois primeiros artigos, você vai ver que nós estamos trabalhando com o exemplo de uma coleção, de uma lista de pessoas, de uma classe pessoas definida aqui. E nós temos aí uma série de pessoas e nós queremos fazer um filtro de acordo com o nome, endereço, conforme o usuário assim escolher. Então, note que para a gente fazer o que nós queremos de maneira numa query fixa, já é o exemplo que eu mostrei nos artigos anteriores, ou seja, dessa forma aqui nós podemos, através de uma expressão link, consultar pessoas que começam com a letra J, o nome dela, né? E o endereço contém a sigla ABC. No entanto, note que isso fica fixo. Então, se o usuário, por exemplo, escolher que quer ou um ou outro, ou os dois, enfim, o que for, torna-se um pouco complicado o uso desse método. Então, ou seja, dessa forma aqui nós temos o resultado que eu já demonstrei. Aqui eu só estou copiando e colando para ficar mais simples para a demonstração. Note que, olha como fica o resultado. A gente quer apenas pessoas que começam com J e o endereço contém a sigla ABC. Ok? Então, assim nós obtemos o resultado desejado. Agora, para a gente fazer isso de maneira dinâmica, ou seja, se o usuário escolher que somente quer filtrar pelo nome, então nós vamos começar a fazer o uso aqui da nossa biblioteca disponibilizada pela Microsoft. Para isso, você pode baixar a biblioteca através dos links já apresentados no artigo, ou em C# ou em VBNet, conforme você preferir. E essa biblioteca disponibiliza uma pasta nessa estrutura apresentada aqui. Dentro dela vem uma pasta chamada Link Samples, e você abrindo ela, você vai ver a pasta Dynamic Query, e nela tem o que a gente precisa. Ainda nessa outra pasta aqui, nós temos essa classe chamada Dynamic. Então essa classe é que nós devemos inserir no nosso projeto para fazer uso do que precisamos. Então aqui eu já inseri, já está aqui a classe. Ela cria aí, através desse namespace do System Link Dynamic, todos os métodos de extensão que nós precisamos para fazer uso dela. Então vamos ver como que funciona para a gente inicialmente criar o filtro, tá? Então vamos aqui copiar o código, nossa colinha aqui para facilitar. Nós temos aqui uma opção onde, por exemplo, se o usuário indicou que vai filtrar pelo nome, nós adicionamos o filtro dessa maneira, tá? Criando um string, né, onde nós passamos qual a propriedade do nosso objeto, que é o nome, que começa com um parâmetro que nós vamos passar o valor dele. Os parâmetros nessa biblioteca a gente passa dessa forma, com arroba e um número sequencial, tá? E aí, se o usuário indicou também que quer filtrar pelo endereço, tá? Nós vamos também fazer o filtro e adicionando o endereço que contenha, né, a sigla que a gente vai indicar posteriormente, ok? Então, nós vamos ver como que a gente agora adiciona o uso desse filtro que foi criado.
ok? Nós utilizamos dessa forma, criando a expressão também link através aqui do lambda, né? No caso, nós precisamos converter a lista para uma interface Equilibrium, e aí nós temos disponibilizado aqui um método where de extensão, e aí com ele nós temos sim os métodos de extensão disponibilizados pelo Dynamic Query lá da Microsoft, onde nós possamos passar o nosso predicado através de um string e os objetos, ou seja, são uma coleção de objetos aí que é os valores, tá? Onde o J aqui vai substituir o primeiro valor na nossa expressão e o ABC aqui o segundo valor, ok? Feito isso, a gente pode rodar a consulta, executar a consulta, né? Através de um for each aqui, nós vamos ter o mesmo resultado. Note como vai ficar, a gente vai obter o mesmo resultado da consulta anterior, vendo? Aqui usando o Dynamic Query. Então, ou seja, com isso é fácil. Se o usuário, por exemplo, olha aqui, ele não falou que não quer filtrar pelo endereço, ok? Ele vai filtrar somente pelo nome. Vamos apenas executar aqui e a gente já vai ver o resultado. Olha lá, ele filtrou apenas o nome, ok? Né? Simples, né? E a mesma coisa se a gente inverter, ok? E o false aqui, nós vamos também atingir o resultado onde o filtro é apenas pessoas que contenham o endereço ABC, ok? Então é isso aí, pessoal. Através desse vídeo, o objetivo é mostrar isso com um pouquinho mais de facilidade. Espero ter ajudado aí vocês no estudo e até a próxima, pessoal.